aqui de novo. Eu fiquei muito curioso em saber qual é o crime que o PT acusa o juiz Sérgio Moro. Queria que ele identificasse aí no Código Penal e mostrasse pra gente, né? Tem várias coisas engraçadas aqui sobre isso, né? A imprensa, ela tá indo ladeira abaixo mesmo, né? Você pega a manchete da Folha de São Paulo hoje, diz o seguinte: Moro liga hacker a vazamento. E aí, quando você lê o conteúdo da notícia, principalmente o reportado pelo Estado de São Paulo, fica bem claro que o próprio hacker colocou à disposição do Glenn Greenwald as informações e ele é réu confesso. Aliás, a piada é o codinome dele, né? O codinome desse hacker, do Walter, o codinome é Vermelho. Faz todo sentido, né? Verde e amarelo. Pô, meu cara que não seria. Apesar de que parece que é porque ele é ruivo, não é isso? O cara é perturbado mesmo, porque você é do DEM e o apelido é Vermelho. Do DEM é o outro, não é o DJ. E tem simpatia com o PT, né? Não pode ter certeza que o nome desse hacker não seria Verde e Amarelo. Ainda tem muitas perguntas sem resposta, então aqui são algumas observações pontuais. Eu vou retomar aqui o tweet de um dos diretores do Intercept, que o Vini trouxe pra gente, em resposta ao tweet do ministro Sérgio Moro. Ele diz o seguinte, abre aspas: nunca falamos sobre a fonte. Essa acusação de que esses supostos criminosos presos agora são nossa fonte fica por sua conta, ministro Moro. Não surpreende vindo de quem não respeita o sistema acusatório e se acha acima do bem e do mal. Em um país sério, o investigado seria você. Vamos começar. Em um país sério, né? Como se pretende o Brasil, a Constituição Federal veda o uso de prova ilícita no processo. E mais, a prova requer perícia. Portanto, do ponto de vista jurídico, tudo que o Intercept fez até agora é nulo e do ponto de vista moral é bem duvidoso. Outra coisa, primeira parte, nunca falamos sobre a fonte. Isso é uma mentira deslavada, né? Basta assistir a Vera Magalhães emparedando o Glenn Greenwald na sua entrevista aqui ao programa Pânico. Ele dá duas versões contraditórias sobre a fonte, sobre se ele conhece ou se a fonte é anônima, isso na mesma entrevista. Mas o importante aqui é a gente focar na segunda parte, que é a seguinte, abre aspas: essa acusação de que esses supostos criminosos presos agora são fonte fica por sua conta. Bom, em primeiro lugar, como revelou a matéria do Estado, o próprio hacker confessou ser uma fonte possível e, mais que isso, ser a fonte provável, né? Mas, além disso, aqui vem a questão mais importante da nossa discussão enquanto sociedade, né? Vamos falar sobre privacidade e sigilo da fonte, dois direitos constitucionais, ambos aí dispostos no artigo 5º, né, da nossa Constituição, que fala dos direitos e garantias fundamentais. O inciso 10 fala o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Apesar disso, muitos cobraram uma postura atípica dos procuradores e juízes aí, vítimas da Vaza Jato, de divulgar todas as suas mensagens privadas para provar a sua inocência, mesmo sem qualquer investigação ou processo. Portanto, a gente está diante de flagrante inversão do ônus da prova e inversão de valores, né? Inclusive, cobrou-se deles uma negação categórica sobre a veracidade de todo o conteúdo, sendo que esse conteúdo foi publicado há alguns anos e muitos dessas pessoas não tinham mais acesso a essas mensagens. Por outro lado, a mesma Constituição, né, no seu artigo 5º e no inciso 14, fala o seguinte: assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Qual que é a questão aqui? Também é um princípio constitucional, mesma coisa, só que quem advogou ou advoga a inversão do ônus da prova, no caso dos procuradores, tem que manter sua coerência, né, e a sua honestidade intelectual, e tem que vir a público pedir para que o Intercept negue peremptoriamente que esses hackers são a fonte. Certo? Quem falou isso? Eu não falei isso, não estou pedindo para o Intercept fazer isso. Até porque não haveria prejuízo nenhum à fonte original em nenhuma hipótese. Se for de fato o hacker, ele já é réu confesso. Concorda, Lê? E se ele não for a fonte, não prejudica em nada, porque ela é mantida anônima. Portanto, assim, é uma questão de coerência. Mas aí, quem transgride a Constituição e um direito fundamental, quem advoga isso contra os procuradores e contra o juiz Sérgio Moro, tem a obrigação moral de manter a coerência e pedir isso no caso do Intercept. Eu vou passar a bola pro Ale. Assim, me parece que desde o início nunca foi a intenção, até por saber que não há nenhuma possibilidade de se levar o caso adiante na justiça e enquadrar o Sérgio Moro perante a justiça a partir de provas que não são consideradas legais pela própria justiça. Então isso me parece que todo mundo sabe, qualquer leigo já de sempre ouvir o noticiário sabe. Agora, por outro lado também, isso que você está dizendo, poderia ser, do outro lado, poderia ser, não, então tá, não existe mais nenhuma mensagem por parte de nenhum procurador. Se existissem essas mensagens e se elas fossem confrontadas no sentido de favorecer quem está sendo aí
acusado, embora o ônus da prova caiba a quem está acusando, seria um álibi também peremptório do próprio juiz. Quer dizer, seria de interesse dele mostrar, olha, as imagens, as mensagens estão aqui, os chats estão aqui, esses caras estão mentindo, isso tudo é uma mentira, esses caras devem pagar nas letras da lei. Também seria uma outra, porque a fonte, ele não é obrigado a dizer nada sobre a fonte, nem que não é, nem que é, né? Tem isso também já muito claro na Constituição, inclusive. Mas,